150 anos de Evangelho, nós estamos comemorando, de Evangelho segundo o Espiritismo. De Evangelho, nós temos que comemorar 2014 anos. A Bíblia, ela contempla o Novo Testamento, que formula e nos traz todos os ensinos de Jesus, Atos dos apóstolos, os profetas. Então, são 2014 anos. 2014 anos para o mundo ocidental. Porque do lado de lá do mundo oriental, a maioria da população não é cristã. Eles pouco ou sabem da existência do Evangelho. Eles têm os seus ensinos, as suas lições, são budistas, né? Temos outras religiões do outro lado do mundo, no mundo árabe, mas todas elas têm uma coisa em comum. Todas estimulam o homem a uma vida futura. Todas levam o homem a pensar que ele vai ter uma vida após essa vida. Porque o principal objetivo das religiões é mostrar claramente a existência de um Criador, e se existe um Criador, tem a criatura. E se existe a criatura, ela irá ao encontro desse Criador. E as religiões dão caminhos para isto. Elas apresentam caminhos para que essa criatura encontre o seu Criador. Interessante é a forma com a qual nós, espíritas, ou simpatizantes, ou espiritualistas, começamos a ver isto. Na nossa natureza do conhecimento, nós somos reencarnacionistas, ou seja, nós acreditamos que a vida continua e que nós vamos voltar. Outros acreditam que a gente volta de outro jeito, mas nós acreditamos que vamos voltar. E pela natureza das nossas relações, provavelmente, nós vamos voltar próximos àqueles que nos familiarizamos, que nos relacionamos, que conhecemos. Então, nós vamos voltar, vamos reencarnar. É difícil prever aqui nesse grupo imenso em que nós estamos aqui, de encarnados e também de desencarnados, como é que é a nossa história. Como é que foi? O que será que aconteceu? O que deixou de acontecer? O importante é que nós estamos aqui, numa nova existência, somos cristãos, porque acreditamos nos ensinos do Evangelho, de Jesus e todos os seus continuadores, e acreditamos na doutrina espírita e nos seus ensinos fundamentais. A partir disso, independente da fé que a gente tenha, a doutrina espírita, na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, faz uma colocação maravilhosa. Kardec indaga, aonde está escrita a lei de Deus? E o interessante é que a resposta do Espírito Verdade não nos leva a essa ou aquela religião, a essa ou aquela crença. Ele simplesmente responde, nas nossas consciências. Quando ele faz essa afirmativa, ele pega todo aquele conhecimento que nós buscamos, entendemos, acreditamos, praticamos, e traz para dentro de cada um de nós. Entra em questão o seguinte, você, como eu, como todos, vamos ter a nossa interpretação pessoal da lei de Deus. Nós vamos formatar os nossos conceitos de justiça, os nossos conceitos de caridade, os nossos conceitos, as nossas verdades, acerca de muitos assuntos. Porque consciência, cada um tem a sua. É claro que, se nós somos aqueles que acreditamos em Deus, independente da nossa fé,
A nossa consciência nos leva a olhar um Deus criador. E como é que nós vamos nos relacionar a Ele? Dentro desse contexto, o Cristo ensinou-nos através de parábolas. E por que Ele fez isso? Primeiro, para que nós pudéssemos aprender a pensar. Para que nós pudéssemos aprender a refletir sobre o que Ele estava nos ensinando. Sobre aquilo que Ele estava nos trazendo, com a grande finalidade de nos levar a Deus. Porque os ensinos do Cristo foi para isso, para que nós nos aproximássemos mais de Deus. Só que quando a gente se aproxima mais de Deus, a gente muda. Nós mudamos o nosso estado interior, nós mudamos o nosso jeito de ser. O que acontece é que essa mudança, ela vem da nossa consciência e da consequência natural das nossas ações. Ou seja, a quem muito é dado, muito se espera que ele consiga ter. E às vezes se atribui ao Cristo algumas coisas que não são falas do Cristo, mas são interpretação dos cristãos acerca de alguns ensinos do Evangelho. Nós vamos agora voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 17, sede perfeitos. Nesse capítulo nós temos a característica da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instrução dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e inferiores, o homem do mundo, cuidar do corpo e do espírito. E na parábola do semeador, narra assim: Jesus sentou-se à beira de um lago, à beira de um mar. Ele começou a explicar que o semeador saiu a semear. E ele semeou primeiro as sementes, e vieram os pássaros e as comeram. Para essa interpretação, nós temos aquelas pessoas que escutam o que o Cristo fala, escutam os caminhos que podem levá-lo a Deus, ele quer uma melhora, mas não está pronto para isto. Então a palavra para ele, o ensino, não tem muito valor e passa desapercebido. Mais à frente, ele semeou num lugar pedregoso, de pouca consistência. As sementes foram vítimas do calor. Quem são esses? Somos nós, aqueles que estamos duros ainda por dentro, chega-nos o ensino, mas a gente não consegue fazer com que eles se enraizem dentro de nós. Aí depois ele semeou os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram aquela árvore. Somos aqueles motivados do momento, que queremos mudar o mundo. Vamos nos transformar. É o bendito regime da segunda-feira. É aquilo. Segunda-feira é um dia mágico, né? Quando não é segunda-feira, é o 1º de janeiro do próximo ano. Agora vai. Aí vem o dia a dia, os espinhos, e não vai. Por que que não vai? Aí nós voltamos lá. Onde está a lei de Deus? Nas nossas consciências. E nós queremos que o mundo exterior faça o que o nosso mundo interior deveria fazer. E depois ele semeou na terra fértil, promissora, e rendeu frutos aos cêntuplos e multiplicou. Estes somos todos aqueles que, em entendendo essas verdades na nossa consciência, procuramos viver de tal maneira a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Começamos a trabalhar a nossa consciência de um jeito diferente, acerca das nossas relações, sejam elas no campo profissional, no campo pessoal, no campo familiar. Aonde estamos
nós mudamos consideravelmente. Eu conversava agora há pouco num grupo de estudos, e num dos ensinos do livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito de Aulos faz uma consideração importantíssima sobre quando vai ocorrer a transformação de alguém. O Aulos coloca de maneira muito clara que não dá para você prever quando alguém vai efetivamente acordar, quando alguém vai entender isto, porque é muito do quê? Da sua consciência. Dá para dizer quando alguém vai perdoar alguém? Provavelmente, se nós formos voltar para dentro de cada um de nós já tivemos que pedir perdão para muita gente, e nós já precisamos também que nos perdoassem. Não é assim? E você perdoa naquele momento, você fala, puxa vida, agora passou. Eu consigo olhar para alguém, entender, relevar e seguir adiante. O duro é que às vezes a gente só consegue isso quando o tempo chega e nos marca com muitas dores, com muita tristeza, com muito sofrimento. Infelizmente, às vezes a gente quer sofrer para mudar. Mas a semente do Cristo, e é isso que eu quero chamar-nos a atenção, é a semente que o Cristo semeia. Como é que é a semente do Cristo? A semente do Cristo é uma semente próspera, vigorosa, por isso que onde ela cai, ela vai produzindo esses valores. E o Cristo mostra ali a qualidade do semeador e a qualidade dele como semeador. O Cristo não se tornou Cristo da noite para o dia. Esse Espírito que veio nos orientar, ele tem uma trajetória evolutiva, ele passou por um progresso. Deus não criou ele, Jesus Cristo. Deus criou a todos, simples e ignorantes, e ele se transformou neste Espírito que conseguiu dividir antes dele e depois dele. Com um detalhe interessante, ele nunca escreveu absolutamente nada. E por que nós acreditamos naquilo que é atribuído ao Cristo? Porque são verdades que falam a nossa consciência. Porque se não falasse a nossa consciência, provavelmente nós não acreditaríamos. E um detalhe, seja você espírita, católico, crente, protestante, evangélico, umbandista, seja o que for, a verdade do Cristo irá com você. Esteja você dentro de um templo messiânico, onde você tiver, aquela verdade, uma vez na sua consciência, ela vai contigo. E você aceita porque, de alguma forma, aquilo te explica e te esclarece e te dá forças. Senão você não acreditaria. E não é assim? Às vezes nós acreditamos em algumas coisas que, de repente, deixamos de acreditar. Por que a gente deixa de acreditar? Porque aquilo não nos toca, não nos sensibiliza. E um detalhe, o nosso convívio com os ensinos de Jesus se dão neste momento que estamos aqui, fora daqui e aonde estivermos. Aonde nós estivermos, Ele irá conosco. Queiramos ou queiramos. Porque se a gente não quiser, Ele não vai. Quando eu sair daqui, se eu não quiser levar isto comigo, não vai ficar aqui. Aí você fala assim, puxa, eu quando estou lá no centro espírita, participando da palestra, recebendo o passe, eu estou tão bem, eu saio daqui, eu fico ruim. Por que será que você ficou ruim? O que será que aconteceu com isto? Foi a semente do Cristo que deixou de ser uma boa semente? Foi os ensinos que nos consolam, que deixaram de existir? Ou somos nós que pegamos as sementes que nos foram jogadas, os pássaros comeu, os espinhos envolveram, ou o sol as queimou? Cada um irá fazer a sua análise. Mas, no entanto, o Cristo nos coloca, e é essa a grande questão,
que eu quero chamar hoje é o nosso lado de semeador. Porque a semeadura, ela é livre. E a colheita? Essa frase não é do Cristo, tá? Essa frase é fruto de um ensino de Paulo aos Gálatas, aonde ele chama a atenção de todos para o fato de que se você entender pela carne, você irá colher a adversidade, mas se você entender pelo Espírito, você irá colher a prosperidade. O que ele mostra? Que se você absorver somente pelo aspecto material, você irá colher as consequências nesse aspecto material. Mas se você entender como espírito, você vai colher como espírito. E a verdade de Jesus tem que nos falar como espírito. Por quê? Ela tem que ficar introspectada nas nossas consciências. E, geralmente, às vezes nós esperamos que isto seja colocado para nós como um meio de salvação. De fato, é um meio de salvação. Mas você tem que fazer a sua própria salvação. Não é o Evangelho que vai te salvar. Não é os ensinos de Jesus que vai te salvar. Quem vai se salvar é você. Dependendo do que você fizer com estes ensinos. E agora, retornando à nossa reflexão sobre algo importantíssimo que eu vou pedir que cada um faça. Né? Segundo Leon Denis, em o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o nosso pensamento ele tem uma capacidade criadora incrível. Você já notou que às vezes você está pensando em algo, você visualiza? Já notou? Você está pensando e você visualiza mentalmente, não é assim? Então vamos olhar para as nossas mãos, olhar bem para elas e vamos colocar muitas sementes. Cada um coloca as suas sementes, ela vai ter uma aparência. E agora, nós somos o semeador. Nós somos aqueles que iremos sair a semear. E por onde passarmos, nós vamos semear. E nós vamos atirar ao solo sementes. Como serão as nossas sementes? Porque nós já nos vimos pelo aspecto de solo, de quem recebe a semente, mas agora, todos os abençoados dias da nossa existência, nós semeamos. Nós saímos a semear por onde passamos, por onde construímos diariamente os nossos caminhos. E como é que eu vou, e o que eu vou colher? O que eu estou colhendo? Como é que isto está se dando? Qual é a qualidade da minha semente? Que cada um de nós, ao retornarmos às nossas atividades, possamos pensar na nossa mão. E você vai olhar para a tua mão e vai pensar nas tuas sementes. Como é que é as tuas sementes? Elas são sementes de esperança? Por onde você passa, você coloca sempre um horizonte positivo para as suas realizações e para a realização das pessoas com as quais você convive? Você sempre estimula o aprendizado, o aprimoramento, o amadurecimento, o crescimento aonde você semeia? A sua semente prospera para quem a recebe, deixando nele uma beleza maravilhosa, para que ele sorria, porque as rosas que vão dar têm espinhos, e porque ele não chore, porque os espinhos o machuquem. Dizíamos outro dia no Visão Espírita, que nós precisamos refletir muito sobre isto. Como é que é essa semente da esperança? Como é que é a sua semente do entusiasmo? Você é um entusiasta?
Você distribui por onde você passa a importância da presença de Deus para você e para os outros? Porque essa é a árvore que vai germinar no coração das pessoas. É essa a semente que vai dar os frutos. Às vezes nós não entendemos porque recebemos em troca espinhos. Mas como é que está a minha semente? Como é que ela está? Ela está entusiasta? Eu estou jogando e regando? Estou estimulando que ela cresça? Porque eu também sou um semeador. E ali eu tenho que semear. Eu estou semeando saúde para todos com quem eu passo e por onde eu passo, tanto a saúde física como a saúde do espírito. E semear a saúde é semear a confiança, é semear o bem, é semear para quem vai escutar que ele vai caminhar, ele vai andar e que as coisas vão acontecer. Como é que está essa semente? Eu tinha elencado aqui algumas palavras que nós precisamos pensar nas nossas sementes de esperança, de entusiasmo, de perseverança, de solidariedade, de temperança, de paciência, de compreensão, de entendimento, de aceitação, de resignação, de respeito, de dedicação, de desprendimento, de fraternidade, de fé, de otimismo, de sorriso, de gestos, de olhar, de disciplina, de bens materiais e de bens espirituais, de tempo, de perdão, de indulgência. Essas sementes fazem parte do nosso cotidiano? Elas interferem diretamente nas nossas existências? Elas participam avidamente sobre os nossos caminhos? Provavelmente, são palavras que nós aprendemos a pronunciar. E, às vezes, nós a pronunciamos pelo gesto de pronunciar. Só que a pronúncia toca a cada um, toca quem escuta. Eu disse outro dia, você já tentou se escutar? Você já gravou um dia? Chega na tua casa um dia, esquece o telefone gravando. Faz isso. E grava parte do seu dia. E depois você vai assistir. Sabe o que vai acontecer? Você vai dizer, mas esse cara não sou eu. Porque nós, geralmente, fazemos uma imagem a respeito de nós e não estamos muito afim de repensar a nossa imagem. Esquece gravando. Aí depois você manda um WhatsApp para Jesus. Pega o endereço dele, né? O celular dele é muito melhor que o nosso, dá para receber milhões de mensagens ao mesmo tempo. Fala, Jesus do céu, tomei um susto hoje. Eu vou perguntar, o que foi que aconteceu? Me conheci. De me descobrir. E isto é maravilhoso para nós mesmos, porque na medida em que nós vamos nos descobrindo, nós podemos fazer o que Cora Coralina escreve de maneira maravilhosa. Sim, Cora Coralina. Cora Coralina escreve o seguinte: procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso, com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. E me faço o que devo fazer com amor. Olha só. Faço o que devo fazer com amor. E me faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois, com bondade, também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é
decidir. Decida-se por você. Decida-se por um caminho do Evangelho e terás uma decisão de sementes boas que irão prosperar e nos fazer andar no caminho da luz, no caminho do bem, no caminho do amor. Essa é a vontade do nosso Pai que está nos céus.